Nos vídeos anteriores nós falamos um pouquinho sobre a abertura do diafragma. E as câmeras fotográficas, elas também têm dentro da sua constituição, dentro do seu corpo, um diafragma. E assim como o diafragma do corpo humano, ele serve para permitir a entrada de luz dentro da câmera, possibilitando assim que vejamos os objetos com clareza e possamos aí formar a nossa imagem. Então sim, a máquina fotográfica ela também tem um diafragma. E no segundo vídeo, após aquele, nós falamos um pouco sobre velocidade do obturador. Vai isolar essa quantidade de luz, formando assim a imagem, para que o sensor possa captar essa quantidade de luz que vai ser isolada nele, formando assim a imagem que nós bem conhecemos. E no vídeo atual, nós vamos fazer a conclusão dos assuntos referentes aos 3 pilares da fotografia. Eu sou o Kamal e desde já sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos então concluir o assunto a respeito dos 3 pilares da fotografia. Nós vamos falar agora a respeito da ISO. O que vem a ser a ISO? Ela vem a ser, no caso, a sensibilidade do sensor da nossa câmera à luz, né? Então, ela está aí entre os 3 pilares da fotografia e vai nos ajudar a compreender como que, de fato, as imagens elas podem ser formadas a partir da junção desses 3 pilares. Então, antigamente, quando, por exemplo, operava-se câmeras analógicas, né? Até hoje, por exemplo, se operam câmeras desse tipo. Eu estou aqui com uma Yashica EZ-Mate, né? E essa daqui é uma câmera que anteriormente, né, como na fotografia analógica, utilizava filme fotográfico. Filme de 35mm, muito provavelmente aqueles filmes de 36 poses, né, que anteriormente, né, que é mais antigo, vai se lembrar que quando comprava esse tipo de filme tinha que ter ali um extremo cuidado, né, para fazer ali as fotos da família, dos amigos, né, dos momentos ali, talvez de alguma festa, de alguma outra coisa, né? E depois tinha que se levar numa loja de fotografia que tinha ali um laboratório para que essas fotos fossem trabalhadas, fossem reveladas, o que demorava aí um certo tempo, né? Devido aí aos cuidados que deveriam ter, né? No caso, com relação ao filme fotográfico. Só que o mais interessante de tudo é que esse filme fotográfico que vai dentro dessa máquina, ele tinha algumas especificações. E uma específica dessas especificações era, no caso, a ISO desse filme. Então, toda vez que, por exemplo, comprava-se um filme novo, a pessoa ela tinha que verificar qual que era a ISO que ela deveria usar. Se, por exemplo, ela ia fotografar de dia, ela tinha que usar uma determinada ISO, né? E se, por exemplo, ela fosse fotografar de noite, ela tinha que usar um outro tipo de ISO. E assim por diante. Então, nos filmes sempre vinha a especificação lá. ISO 100, ISO 200, ISO 400, né? ISO 800 e assim por diante, né? Isso no caso da fotografia, envolvendo ali, né, o analogismo, né? No caso, a questão de utilizar filme fotográfico. Esses filmes fotográficos, a composição química deles, tinham ali alguns haletos de prata, né? Eram fabricados em plástico, obviamente, né, material plastificado, mas tinham ali haletos de prata, algumas coisas nesse sentido, que tornavam esse material sensível à luz, com o objetivo, assim, de formar a imagem. E no caso da fotografia digital, não é diferente, né? A única diferença é que agora você não precisa, por exemplo, a cada necessidade, né, de
fazer ali a fotografia, você ter que ir lá, por exemplo, não, ó, esse sensor aqui é um sensor 100, eu tenho que abrir a minha câmera e trocar por um sensor 200. Não existe isso, tá bom? Na fotografia digital é um pouquinho mais simples, mas de certa forma a funcionalidade continua sendo a mesma. Então, a ISO, de maneira prática, ela se refere à sensibilidade do sensor da nossa câmera à luz que entra nele para se formar a imagem. Já até falamos aí a respeito de alguns números da ISO, né? A respeito, por exemplo, ISO 100, ISO 200, ISO 400 e assim por diante. Vale lembrar que cada câmera fotográfica, sendo ela profissional ou semi-profissional, vai cronar isso de uma maneira diferente, tá bom? Nem todas as câmeras cronam esse dado de uma maneira igual. Então, por exemplo, eu estou aqui com a minha PowerShot 160S, né, da Canon, e ela crona de ISO 100 até ISO 1600, o que é um ótimo número aí para pessoas que querem de fato começar no aprendizado de disciplina fotográfica, né? Já essa outra câmera, que é a titular aqui do canal, vamos se dizer assim, ela já crona da ISO 64 até a ISO 6400, né? O que também são ótimos números para aprendizado de fotografia. Tudo bem, você falou aí a respeito de ISO 100, ISO 6400, mas como que isso funciona na prática? Na verdade, como é que o conceito disso se une aos dois fatores, né, aos outros dois elementos aí, ou os dois pilares da fotografia? Ele se une no sentido de que você precisa de uma determinada sensibilidade no sensor para que a imagem ela seja assim formada. E conforme nós já retratamos nos outros dois vídeos, as câmeras, elas são uma extensão dos olhos humanos, o que significa que os nossos olhos, eles também são fotossensíveis à iluminação ambiente. Não é à toa que, por exemplo, quando nós acordamos, nós sentimos algum incômodo leve, por exemplo, quando acordamos e somos sujeitos, né, os nossos olhos são sujeitos a uma iluminação um pouco mais forte, né? Demandando assim um momento exato para adaptação dos nossos olhos à iluminação ambiente. Ou seja, os nossos olhos, eles são fotossensíveis à iluminação. E no caso do sensor de uma câmera fotográfica, é a mesma situação. Eles também são fotossensíveis à iluminação ambiente, à iluminação artificial e assim por diante. E essa iluminação, quer seja iluminação natural ou artificial, ela é muito útil para, no caso da formação da fotografia que o fotógrafo quer fazer, tá bom? Só que para isso é necessário ele compreender essa sensibilidade ISO. Como é que isso funciona na prática? Toda vez que você aumenta o número de ISO 100 para ISO 200, você está aumentando a sensibilidade do sensor. Lembra que eu tinha mencionado a respeito da câmera de filme? É de certa forma a mesma situação. Você pega, por exemplo, um filme que lá está na especificação ISO 100, ele é sensível até um determinado momento a uma determinada iluminação. Depois você pega ali ISO 200, você torna, ou seja, um filme mais sensível a outra iluminação. ISO 400 é outro filme mais sensível a outro tipo de iluminação. ISO 800, mais sensível a outro tipo de iluminação, ou a iluminação propriamente dito, melhor dizendo. E assim por diante. No sensor da câmera fotográfica digital, como é o caso dessas que nós operamos, é a mesma situação. A única coisa que você vai fazer é que quando você ligar a sua câmera e colocar ela em modo manual, você vai acessar ali a ISO e vai configurá-la de acordo com a sua necessidade, ou a necessidade da fotografia e do ambiente que você está. O objetivo é tornar esse sensor sensível à luz ambiente para que você possa sim captar as suas imagens. Porém, é necessário você ter uma certa medida de controle. E por que é necessário isso? Toda vez que você fala a respeito da ISO, toda vez que você esbarra nesse termo, é importante reconhecer que quanto maior for a ISO, obviamente, mais sensível o sensor da câmera vai estar à luz ambiente. Só que isso pode acarretar sérios problemas se, por exemplo, você não tiver controle da sua ISO, ou se você não souber propriamente dito o que você está fazendo. ISOs altas, por exemplo,
ainda mais em momentos inadequados, elas podem ser um problema para o fotógrafo, porque quanto maior ela for, mais sensível o sensor da câmera vai estar, ou seja, mais você vai estar forçando o sensor da câmera a absorver a luz que vai formar ali a imagem, e isso pode causar problemas com questões relacionadas a ruído. O ruído característico de uma fotografia, ele é demonstrado toda vez que a imagem ela tem ali certos pontinhos granulados, como se fosse ali formações de imagens um tanto abstratas, né? Ou sem muito sentido. E o problema nisso é que isso causa sérios problemas na questão de definição da imagem. Bom, você está buscando ter fotografias ou imagens bem detalhadas, bem realistas e que de certa forma podem ser facilmente observadas. E não fotografias que porventura podem acabar ali sendo um constrangimento para o seu espectador, ou para o seu cliente, ou para qualquer outra pessoa que porventura vai ver ali a sua fotografia. Então é importante reconhecer que, como todos os outros pilares da fotografia, a ISO ela também precisa ter controle. Uma outra coisa que é importante nós reconhecermos é que em situações com baixo grau de luminosidade, esse problema se torna maior. Uma vez que a câmera ela demanda de um pouco mais de esforço também para que ela possa tanto captar a luz, como também possa aí, absorver as informações que ela está enxergando ali no momento. Então é necessário uma exposição maior e também é necessário que a sua câmera esteja devidamente nivelada. Então em situações que, por exemplo, você vai fotografar à noite, vai fotografar ao ar livre, vai fotografar pessoas e assim por diante, é importante você optar por uma exposição maior, por um tempo de exposição maior, e optar por uma ISO um pouco mais baixa, né? O objetivo disso é justamente para que a sua foto não tenha tanto ruído e você possa ter aí uma boa riqueza de detalhes na fotografia que você está produzindo, tá bom? Então, vamos recordar aqui. A ISO, ela tem diferentes graus de sensibilidade. Toda vez que você está aumentando a sua ISO, por exemplo, de ISO 100 para ISO 200, e daí para ISO 400, daí para ISO 600, 800 e assim por diante, toda vez que o número for maior, mais sensível o sensor vai estar. Quando o número for menor, menos sensível o sensor vai estar. Mas quando o sensor ele está menos sensível à luz e você consegue uma configuração adequada juntamente com os outros dois pilares, você consegue uma fotografia nítida, uma fotografia do qual outras pessoas também vão se agradar bastante. E você também vai ficar surpreso com os resultados. Ah, Rossane, você está querendo dizer aí que é possível fotografar, por exemplo, com ISO 100 à noite? Sim, é possível. É possível você fotografar com ISO 100, é possível você fotografar com ISO 64, é possível você fotografar com ISO 200, com ISO 800 e assim por diante. A única questão ao qual é necessário estar atento é a questão de você utilizar ISOs muito altas e você não estar atento ao que você está fazendo, né? Se você não tiver pleno controle do que você está fazendo, você compromete muito o resultado da sua fotografia. Você compromete muito a qualidade dela, a nitidez dela, o foco dela, as cores dela e assim por diante. Então é por isso que é necessário obter pleno controle não apenas do pilar da ISO, mas também pleno controle dos outros dois pilares, que vão formar aí os 3 pilares da fotografia, que vão acrescentar aí ao seu aprendizado e com certeza você vai poder fazer boas imagens com as suas câmeras. Lembrando que cada câmera fotográfica crona esses dados de uma maneira diferenciada. Então, por exemplo, eu peguei uma câmera semi-profissional da Canon, né, e ela vai cronar ali do mesmo jeito que uma câmera da Fujifilm, ou uma câmera Nikon, ou uma câmera Kodak, e assim por diante. Galera, é diferente. Cada câmera crona esse dado de uma maneira diferente. Então, enquanto tem câmeras que cronam de ISO 100 a ISO 1600,
Tem outras câmeras que cronam de ISO 64 até ISO 6400. E ainda tem câmeras que passam disso, né? Como é o caso, por exemplo, das DSL e das mirrorless, né? Como eu mencionei no vídeo anterior falando sobre velocidade do obturador. No caso da ISO e a abertura do diafragma é a mesma coisa. Cada uma dessas câmeras vai cronar esses dados de uma maneira diferente. Então, a sua missão é sempre conhecer de forma clara, simples e direta o seu equipamento, a capacidade dele, como que ele pode trabalhar e como que você pode utilizar ele no seu serviço. Seja, por exemplo, você fotografando profissionalmente ou seja você fotografando apenas por hobby, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, concluindo aí o conceito dos 3 pilares da fotografia. No vídeo anterior eu tinha mencionado também que eu vou estar preparando uma série prática de como que nós podemos colocar esses conhecimentos todos em prática, tá bom? Ou seja, vão ser vídeos um pouco mais explicativos a respeito de detalhes de como que esses 3 pilares da fotografia se tornam aplicáveis em todos os ambientes aí em que é possível você estar fazendo fotografia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deu um tremendo trabalho para estar fazendo, tá bom? Outros vídeos virão aqui no canal com o objetivo de serem um pouco mais explicativos, um pouco mais demonstrativos, para que vocês possam começar aí a desenvolver as imagens de uma maneira relativamente legal, tá bom? Vou estar passando aí para vocês tudo que eu puder estar passando, né, com o objetivo de ajudá-los a desenvolver a criatividade de vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Aquele abraço e até mais!